Olha só que interessante. Um filho age como filho e um estranho age como um estranho. Vamos analisar um pouquinho o que Deus ministrou no meu coração ali sobre o filho pródigo. O filho pródigo, enquanto ele agia como um estranho, porque ele pegou o que era devido dele e saiu e foi conquistar o mundo. Andou pelo mundo, fez tudo o que veio no coração dele, tudo que era errado e tudo aquilo que talvez encoberto no coração dele já estava. Enfim, assim como ele agiu como um estranho, deixando a família, deixando aquilo que era a herança verdadeira dele, porque a herança verdadeira dele não eram os objetos, aquilo que está na terra, e sim a dádiva de ser filho. Nada pode tirar isso. Somente nós podemos muitas vezes negar isso ou rejeitar isso. Enquanto ele agia como um estranho, vivendo por si só e tentando conquistar por seu próprio braço, pela sua própria força, ele foi tratado como tal, um estranho. Ou seja, foi perdendo, foi sofrendo, e de pecado em pecado foi se multiplicando as dores, e multiplicando as dores, foi se multiplicando as derrotas, as destruições na vida dele. Até o ponto dele chegar a comer de comida de porco, ter que cuidar dos porcos de um estranho e ter que se alimentar, ou melhor, desejou se alimentar, não é que ele se alimentou, ele desejou se alimentar, para você ver a necessidade, a angústia e a fome que ele estava. Assim somos nós. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nos tornamos estranhos às coisas espirituais de Deus, ao reino de Deus. Nós nos afastamos de Deus, Deus não se afasta de nós, entendeu? É nós que nos afastamos. Quanto mais por mundo nós vamos, mais sofremos. Quanto mais dores sofremos no mundo, mais nos afastamos de Deus e mais somos derrotados, e cada derrota se multiplica cada vez mais, até que um ponto se cauteriza o nosso coração, se cauteriza a nossa mente e nos tornamos de vez em quando religiosos, quando precisamos, quando a água está por aqui, né, pelo topo da goela, a gente corre para a igreja, pede a bênção e sai de lá só com a bênção. Continuamos sendo estranho, não um filho, porque queremos só o que é financeiro, material. Vamos na igreja, pedirmos para Deus como um estranho, dizemos no nosso coração, pensamos em nossos pensamentos, eu sou filho de Deus, eu tenho direitos, assim como o filho pródigo falou para o seu pai, eu tenho direito, me dá o que é meu. Vamos na igreja e determinamos e fazemos o que tem que fazer e dizemos, Senhor, eu determino isso, porque diz na tua palavra, mas não agimos como filho, não permanecemos na casa e na presença de Deus como filhos, não permanecemos no estudo, no interesse, no amor à palavra de Deus, no zelo à palavra de Deus, como filhos, mas somos como estranhos. Lemos de vez em quando a Bíblia, quando o pastor abre a Bíblia lá na frente para pregar, a gente vê o versículo, quando a gente vê ainda o versículo, né? Somos estranhos. Mas de repente o filho pródigo entendeu isso, em meio de tanta luta e dificuldade, de tanta destruição, ele voltou para a casa do seu pai. Ali veio nele não a consciência de filho, mas ele teve a consciência que tem um pai. Assim nós muitas vezes vamos para a igreja, tendo consciência que temos um pai que nos gerou dentro do ventre materno, Salmo 139. Um Deus bom, poderoso e majestoso, que quer o melhor para nós. Vamos lá, pedimos a bênção dele. E vamos lá com interesse, Senhor, aquela falsa humildade que a gente muitas vezes tenta nos enganar, nós tentamos nos enganar, nossa carne tenta nos enganar dizendo, Senhor, eu sou como um vermezinho, sou como pó, estou aqui na tua presença, Senhor, me concede a bênção. E ali nós tentamos manipular a situação e o mundo espiritual, dizendo, Senhor, me permite te servir desse jeito mesmo, em pecado, me permite continuar no meu pecado, Senhor, me permite não deixar isto, porque o meu pecado é o orgulho, o meu pecado é a falta de perdão, o meu pecado é a raiva, o meu pecado é o descontrole, o meu pecado
é interesses financeiros, meu pecado é ser abençoado, meu pecado é querer mostrar para os outros o que eu não sou, mas eu gostaria de ser financeiramente, ter bastante condições para pôr por terra todos aqueles que disseram que eu sou miserável. Esse, muitas vezes, é o nosso pecado. E vamos para a igreja, pedimos para Deus e pedimos para o Pai, até que o Espírito Santo de Deus, no movimento do culto, no movimento da oração, toca em nosso coração cauterizado, toca em nosso coração que é duro, endurecido, e assim como diz a palavra de Deus é como um martelo que quebra a penha, e ali o nosso coração se quebranta pelo poder do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Infelizmente não são todos que acontece isso, mas assim como o filho pródigo chega com seu coração endurecido diante do seu pai, mas com o interesse de simplesmente servir ao seu pai, Senhor, me permite, que eu não sou digno de ser chamado seu filho, disse o filho pródigo ao pai. Não sou digno de ser seu filho, mas permite que eu seja como um trabalhador teu. Me permite somente fazer a tua obra ali, me permite, né? Me permite ficar aqui, eu não tenho onde ficar, não tenho onde comer. E aí acontece algo maravilhoso. Assim como o pai abraçou o filho, deu um anel, deu um chinelo, deu uma sandália para ele, no caso, deu uma roupa nova para ele. Aí acontece conosco. Nós vamos para a igreja, vamos para a presença de Deus no nosso quarto orando, na rua orando, no carro orando, ou na igreja orando. Nós nos entregamos de verdade ao Espírito Santo de Deus e Ele nos abraça. E sabe o que acontece? O nosso coração se quebra, se moe diante do grande amor de Deus. Ou seja, como disse o profeta, cabe a nós courar de vergonha pelo grande amor de Deus por nossas vidas. Aí, meu irmão, assim como aconteceu o filho pródigo, a consciência de filho entra na nossa mente e entendemos que somos filhos. Aonde quer que formos, somos filhos. Mas as nossas atitudes e os pecados encobertos, ou apego aos nossos pecados interiores, pecados capitais, pecados dentro das nossas emoções, os desejos carnais, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, as nossas atitudes vai determinar o que vem sobre as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante, é o que determina. Se eu agir como um estranho, aí eu vou ser tratado como um estranho. Mas se eu agir como filho, eu serei abençoado. Mas se eu agir, não determinar, não simplesmente pensar, não somente acreditar, mas agir como um filho de Deus, obediente, lendo, buscando a palavra do Senhor, lendo e buscando o entendimento daquilo que Deus quer para mim, buscando o propósito de Deus e me permitindo a Deus me guiar e me permitindo receber da palavra de Deus, aceitando a palavra de Deus e deixando Deus guiar-me segundo o seu propósito, a missão que Ele entregou na minha vida, aí sim serei filho. O próprio Jesus disse, Ele mesmo diz isso, nós temos uma filiação. João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que o aceitaram, a saber, creram no nome do Senhor Jesus Cristo, o aceitaram, receberam o poder de serem filhos de Deus. Você aceitou, você recebeu o poder de ser filho de Deus, ao qual está escrito no livro de Romanos capítulo 8, versículo 21 em diante, se não estou me enganando. Assim diz que nós não sabemos orar como devemos orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também Ele nos concede esta graça de sermos filhos de Deus, ou seja, recebemos o Espírito Santo de Deus no batismo, recebemos o poder de ser filho de Deus, a saber, aqui diz Abba Pai. Está me entendendo? Ou seja, não entristeça o Espírito Santo. As tuas práticas, os teus pensamentos, as tuas decisões erradas, baseadas somente na carnalidade, no desejo humano, nas coisas fúteis dessa terra. Não estou dizendo que não é necessário, mas como diz Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas naturais da terra que você precisa, Deus vai te conceder, mas primeiro busque a Deus, o reino dos céus, aí tudo vai acontecer.
Lembra quando o Senhor falou, tudo que ligares na terra será ligado no céu? Assim acontece lá, entendeu? Ou seja, comece a ligar nessa terra o teu coração com as coisas do céu. Buscai as coisas do alto, e as coisas do alto manifestará na terra. Assim como tu declara e liga entre 2 ou 3 pessoas aqui na terra e acontece no céu, e assim vem para a tua vida, assim também você ligando no céu as coisas do céu no teu coração, as coisas da terra naturalmente acontecerão pela graça e pelo poder de Deus, sem ao menos você fazer algo maior do que tem que ser feito. Ou seja, Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. Ou seja, busque o reino do Senhor em primeiro lugar, busque a face do Senhor em primeiro lugar, ponha prioridade na tua vida a Deus, e aí as coisas acontecem naturalmente. Você desejou, Ele te concede, entendeu? Você desejou e Ele concede, você sonhou, Ele abre as portas. Isso é fato, não é mentirinhas, isso é fato, acontece, há testemunhos tremendos sobre isso. Por que fechar os olhos para isso? Por que fechar os ouvidos para isso? Deus quer compromisso, Ele não aceita menos que isso. O Filho dele teve compromisso até a morte na cruz, para salvar eu e você, para mudar a minha vida e a tua vida, para mudar o teu caráter e o meu caráter, para mudar as minhas decisões e as tuas decisões. O mínimo que devemos fazer é termos compromisso. Compromisso à nova aliança com Cristo. Compromisso. O próprio Senhor disse que é para nós termos frutos de salvação e de arrependimento. Frutos que realmente possam mostrar para este mundo que nós somos diferentes, e não essa imagem que estão mostrando hoje em dia da nova geração, uma imagem com um compromisso descompromissado. Eu sou compromissado em fazer isso, mas aquilo eu não quero fazer, não vou fazer, porque eu entendo que é de outro jeito. Não é o que você entende, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ordena, é que a Bíblia aconselha. Aí eu vou usar essa roupa minha bem curtinha, que mostra toda a minha roupa, meu corpo, porque é assim que eu penso. Deus me deu a liberdade. Irmã e irmão que também pensa que usar roupas sensuais, roupas que mostram o seu corpo, acha que isso realmente é liberdade? Não, o apóstolo Paulo fala que não é para nós transformarmos a liberdade em Cristo Jesus em escravidão. Em outra parte ele também afirma literalmente dizendo que é para nós cuidarmos muito nesse ponto, porque tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Não devemos transformar a nossa fé em um tropeço para aqueles fracos da fé. Devemos pensar no nosso próximo. Amém? Haja como filho, haja como filha, e tudo o que vem da parte de Deus descerá sobre ti. Deuteronômio 28, versículo 1, diz que se nós dermos ouvido à voz do Senhor e obedecermos, Deus vai abençoar tudo sobre as nossas vidas, tudo que tocarmos a mão e tudo vai dar certo. Mas devemos aprender a ser obediente, não porque queremos, mas porque amamos a Deus e queremos agradar a Ele. Simplesmente isso, simplesmente pelo fato de querer agradar ao nosso Pai, agradar ao nosso Senhor, que morreu por nós na cruz. Quer agradar ao Senhor? Não precisa fazer louvores lindos, simplesmente obedeça. Do que adianta louvar louvores lindos, do que adianta colocar coisas maravilhosas diante de Deus, coisas que é da terra, coisa que Ele criou. A única coisa que Ele quer de ti, que Ele não pode fazer você fazer, é obedecer. Simplesmente isso. Tudo pertence a Deus, tudo. Tu não pode devolver uma coisa que já é dele. Tu não pode presentear a Deus com uma coisa que já é dele. A única coisa que depende somente de ti é a obediência. É a única coisa que Deus não pode colocar no teu coração. A única coisa que Deus não pode colocar na tua vida. É o único presente que Deus não pode te dar. É a obediência. Isso é uma questão de decisão, e é decisão tua. E o Senhor vai respeitar. Lembra do filho pródigo? Até então, ele tinha direitos, que ele era filho, mas ele nunca agiu como filho. Mas no momento que ele voltou
ele passou a ser filho, porque ele entendeu que tudo que ele fez era errado, ele sentiu vergonha dos atos dele, ele ficou constrangido com o amor e o perdão do pai dele. Quer o anel? A aliança de novo? Quer restaurar a tua aliança? Então volte para a casa do Senhor, volte para a presença de Deus e tenha compromisso. Aliança é compromisso. Quer ter a roupa de filho? Quer vestir as roupas de filho? Então entenda muito bem isso. É a autoridade no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo sobre a tua vida. Aquele manto sobre aquele rapaz. Quer voltar a ter autoridade e não ficar nessa ladainha toda só se queixando porque tudo dá errado? Então volte a ser filho, volte a ser filha. Tenha atitudes de filho. Tenha atitudes e seja perseverantes em ser filho. Quer ter a sandália do Evangelho? A sandália que aquele filho recebeu? Ou seja, caminhar com o Senhor, nos passos do Senhor. A sandália que aquele menino recebeu não era qualquer sandália, era a sandália do Pai. Era a sandália que pertencia ao Pai, era a sandália sobre a missão dele. Aquele menino tinha uma missão, aquele menino tinha um propósito que era de Deus. Aquela sandália representa o propósito de Deus na tua vida. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você é filha? Você é filho? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão debaixo do seu propósito. Deus vai fazer de tudo para você cumprir o teu propósito, mas Ele não vai fazer você cumprir. Isso depende de você. E somente os filhos cumprirão o propósito. Somente os filhos cumprirão o propósito. E isso me faz lembrar o que Jesus falou. O servo não permanece para sempre na presença do Senhor, mas os filhos é para sempre. Entendeu? Os filhos subirão. Os estranhos que se dizem filhos e agem como um filho pródigo, louco, pegando a sua herança e gastando em tudo no mundo, nas coisas desse mundo, nas coisas fúteis. Não troque as coisas gloriosas do céu, a herança gloriosa de Deus. Não troque o ser filho de Deus com compromisso e aliança por coisas fúteis dessa terra, por coisas naturais dessa terra que se perde amanhã ou depois. Não perca tempo com coisas que podem te tirar da presença de Deus. Volte a orar. Chega de buscar muletas nesse mundo, coisas que possam completar o teu coração entristecido pela falta da presença de Deus, pela falta do compromisso com Deus. Se as coisas não estão dando certo, baixa teu joelho, vai orar. Busque de Deus, porque aí sim você vai ver a glória de Deus. Mas entenda, tudo o que eu te falei, entenda. Existe dois tipos de pessoa ali. O filho pródigo e o filho arrependido. O filho arrependido calçou sandálias, colocou a roupa e assumiu o compromisso da sua aliança com Cristo. Entendeu? Assuma o teu compromisso com Deus. Você tem uma missão e naquele dia Deus vai cobrar isso de ti. Mas não vá por medo, vá simplesmente porque você quer agradar ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos, ok? Deus abençoe a tua vida e o Espírito Santo de Deus te conceda a força e a liberdade em nome de Jesus Cristo, para que você consiga sair do lamaçal que está, ou seja, o Senhor te arranque do lamaçal que está, o Senhor te arranque da prisão que está, e conceda na tua vida, na tua alma, na tua mente, em nome de Jesus Cristo, a liberdade, a força, o cumprir dessa força, ou seja, a vontade e o cumprir da vontade. O Senhor te conceda isso em tua vida, em teu coração, e te coloque de pé. E assim como o filho pródigo, você seja encontrado de joelho aos pés do Pai, e o Pai te levante, e o Pai te tire desse lamaçal, e o Pai te transporte dessas trevas para a luz de Cristo. E você encontre o verdadeiro propósito de Deus para a tua vida, onde você está louco e louca para lá e para cá, procurando como ganhar, como ter, como obter mais, ou como ser alguma coisa nessa terra. Já somos no céu, por que se preocupar com as coisas aqui da terra? Procure lá do céu, o reino de Deus, você confirmando a tua presença lá, você confirmando aquilo que Deus tem contigo, o teu propósito, a tua missão, o teu compromisso com Deus aqui na terra.
Não vai importar se vão gostar ou não vão gostar de você. Não vai importar se você pregou e alguém não gostou. Não vai importar se você está passando dificuldade hoje, porque você sabe que daqui a pouquinho, em poucos minutos ou segundos, o Senhor envia um anjo e te concede a providência daquilo que te falta. Lembra, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, a prática da palavra. E depois o Senhor concede tudo o que você precisa. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Não esqueça, o Senhor Jesus te ama e Deus tem um propósito com a tua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo com todos quantos teus amigos em nome de Jesus.